Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo aí este shiur, esta mensagem, este estudo em áudio. Hoje nós iremos falar sobre as pessoas que priorizam o mal em sua vida. E muitos evangélicos têm colocado o mal como se fosse uma pessoa que estaria lutando contra o Eterno, ou alguém que estaria lutando contra o Eterno para tomar o reino do Eterno. Muitas pessoas têm visto o mal desta forma, né? Nós vemos aí na internet, as pessoas colocam a foto de Jesus Cristo, né? Eles falam que é Jesus Cristo e Satanás do outro lado, pegando uma cana de braço. E aí as pessoas têm a coragem de colocar. Quem vai ganhar? Se é Jesus, diga amém. Se é o inimigo, curta. É cada uma que a gente vê. E isso vai para pior ainda. Existem coisas que às vezes você olha assim e fala, não acredito. Muitos evangélicos potencializam o mal como se o Eterno tivesse perdido o controle. É como se o Eterno criasse o mundo, de repente o mundo saiu do controle do Eterno e o Eterno falou, poxa, eu não consigo mais controlar isso, porque o mundo perdeu o controle, então eu vou sair daqui. Ou seja, é como se o Eterno abandonasse o barco. Então, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. E vai de mal a pior. As pessoas sem entendimento, sem um raciocínio lógico, partem para a ignorância. Bem, está escrito o seguinte: eu crio o mal e faço o bem. Isso está escrito lá em Isaías, o Eterno falando que ele cria o mal e faz o bem. Veja só, antes da queda de Adão lá no paraíso, Adão ele não tinha o Yetzer Hará, ele não tinha a má inclinação. Ele não tinha. Em toda a humanidade não tinha. Isso é tão sério que isso entrou no sangue, no DNA do ser humano. E todos que chegam ao mundo por meio da concepção carnal entre marido e mulher, a pessoa já vem com o Yetzer Hará. Tanto é verdade que você pode ver, não precisa você ensinar a criança a maldade. Existe criança que já mente, que já diz que não foi ela, entendeu? Veja, por quê? Porque o Yetzer Hará está ligado ao sangue. Então, com o decorrer do tempo, aquela criança que vai crescendo, ela precisa de educação. E essa educação, ela parte de um princípio que se chama Torá. Então, quem tem a Torá, ou quem tem os princípios da vida, vai ensinar aquela criança, desde pequenininho, né? Ensinando ela a ser uma boa pessoa, ensinando ela a ajudar o próximo, ensinando ela a não roubar, a não matar, a não adulterar, etc. A não fazer as coisas que prejudicam o próximo. Porém, vai chegar um momento que aquela criança, ela vai decidir se ela quer aquilo ou se ela quer fazer as coisas boas, ou se ela evita fazer as coisas más, ou se ela vai fazer as coisas boas.
vai chegar um momento da vida dela que ela vai ter esse discernimento. Então, na maioria das vezes, as pessoas que não têm instrução à Torá, que são criadas em lares de brigas, contendas, adversidades, problemas e assim vai, etc. Então essas pessoas não têm instrução, então elas partem para aquilo que já está no sangue, para a maldade que se predomina na vida dela. Então ela começa a cometer coisas desenfreadas, ela começa a executar coisas que até ela duvidava, mas ela faz. Esses dias eu andando na rua e vi um motoqueiro, estava escrito na moto dele: hoje é dia de fazer o mal. Veja, o que leva uma pessoa a pôr aquilo numa moto escrito? É complicado, é estranho, mas para nós que priorizamos, para nós, você que está me ouvindo, priorizamos o bem, que não é nada fácil. Às vezes a gente diz, não, eu sou uma boa pessoa, mas a questão não é ser uma boa pessoa. Você tem que ser completo no Yetzer Hatov, assim como Noa, assim como Abraão, assim como Jó. Então você tem que ser completo como essas pessoas, né? E seguir o exemplo de Yeshua. Yeshua disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas infelizmente as pessoas não são assim. Então o que leva uma pessoa a fazer isso? É o descontrole, é uma vida promíscua, é uma vida de roubo, de prostituição, de maldade. Então, veja só, a pessoa ela tem o direito de escolher se ela quer o mal ou se ela quer o bem. E o mundo vai de mal a pior, sim ou não? O mundo vai de mal a pior, as pessoas vão de mal a pior. As pessoas cometem coisas terríveis. Existem pessoas que, veja, ela vai numa comunidade, dentro daquela comunidade, ou dentro daquela sinagoga, ou dentro daquela igreja, ou dentro de onde for, que existe um círculo religioso naquele meio. Então ela aparenta-se com um ar de bondade, né, da Shalom, da paz do Senhor, né? Ela aparenta-se com um ar de bondade, mas dentro da casa dela, dentro da vida onde ela vive, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa terrível. Quem vive com ela sabe disso. Então, ela está só apenas se fantasiando, mas ela não consegue friar a língua, ela não consegue friar o Yetzer Hará, as más inclinações. Entre quatro paredes, ela faz coisas terríveis. Então, infelizmente, este é o retrato que nós temos visto hoje. E aí você diz, o mundo vai de mal a pior. Não, pessoas que realmente vivem dentro de uma igreja, estão se fantasiando, vivem dentro de uma sinagoga, estão se fantasiando de uma comunidade, de uma congregação, estão se fantasiando. O mal, elas têm priorizado o mal cada vez mais. Infelizmente, este é o retrato que nós temos visto hoje em dia. E não é diferente do que está lá fora. O que está lá fora, a pessoa que não conhece, ela já é ignorante. O Eterno vai julgá-la, como está escrito, de maneira diferente, conforme a sua justiça. Agora, para nós que estamos aqui, está passando um carro com som. Veja só, para nós que estamos numa comunidade ouvindo, para nós que estamos ouvindo a palavra, o julgamento é mais severo. Então é só você ver os escritos. O Eterno Yeshua, ele disse: ai de ti, Corazim Cafarnaum, porque se em Sidom
e Gomorra tivesse ouvido essas palavras que vocês estão ouvindo, eles se arrependeriam. Mas vocês estão ouvindo e não querem se arrepender. Então veja, ele diz: maior rigor no juízo será para vocês que estão ouvindo, então, do que para Sodoma e Gomorra. Então o julgamento vai ser pior para nós que conhecemos. E a pergunta é: você tem priorizado o que na sua vida? O mal ou o bem? O que você tem potencializado mais na sua vida? Eu falo para você, da minha parte, é uma luta constante. Como disse Paulo, ele disse, o espírito limita contra a carne, porque os dois são opostos. Então, realmente é uma luta, não é fácil. Tem pessoas que estão lutando, de repente ela recua, ela se rende. Yeshua, ele disse: resisti ao mal e o mal fugirá de vós. Então nós temos que resistir. Nós temos que resistir. Aí você me pergunta, qual é o papel de Hassatan nisso? Hassatan, ele é um anjo que foi criado pelo Eterno para te dar te fornecer a possibilidade de escolha, digamos assim. Você fala, o que é isso? Hassatan, como as pessoas dizem, Lúcifer, aquela coisa toda. Isso aí, pessoal, no judaísmo não existe isso. O pessoal fala, o anjo caído, o anjo que não sei o que. Não, no judaísmo não existe isso. Isso é uma outra coisa, que de um tempo ou outro a gente vai falar sobre isso, se o Eterno permitir. Mas Hassatan, Satanás, Shedim, demônios, eles são soldados criados pelo Eterno para, induzir você a algo, para que você tenha o direito de escolha, se você vai querer o Eterno ou se você vai querer o mal. Ele tem influência? Tem. E como tem? Você vê Yeshua expulsando demônio. E ele, veja só, ele expulsava demônio, não era de gentil, não. Ele expulsava demônio de judeu. Os demônios entravam no judeu. E Yeshua expulsava os demônios de judeus, não era de gentios. Então as pessoas não olham para isso. Então, pela pessoa ficar só potencializando o mal ele entra nessa pessoa. Ele começa a fazer morada. Então os Shedins, ele gosta de sujeira, ele gosta do mal, eles se alimentam disso. Então o papel de Hassatan é justamente esse, mas não existe uma briga constante, né? Não existe. E sabemos que existe o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, né? Aí é uma outra história que nós vamos um dia, se o Eterno permitir, a gente vai falar sobre isso. Que lembram de Daniel que resistiu, tal. Então é uma outra situação. Mas os demônios, os Shedins, ele tem esse papel fundamental. E muitas pessoas têm dado crédito a isso. Você pode ver na vida daquela pessoa, na fisionomia dela, ela é uma pessoa má. Por quê? Porque ela só prioriza isso. Entendeu? Isto a alimenta. É como se fosse um combustível. É como se ela sentisse falta e fosse se alimentando disso. Ela gosta de falar dos outros. Por quê? Porque isso a alimenta. Na realidade, ela está alimentando o Etserhará, a má inclinação. Então, qual é o nosso papel hoje? É resistir o mal e o mal fugirá. E a pergunta é, o que você tem colocado em prática em primeiro lugar na sua vida? É o Eterno ou é o mal? Você tem se fantasiado de judeu ou de cristão ou de crente?
ou você vive realmente a palavra do Eterno? Você tem cumprido o seu chamado? Não, mas não sei que chamado eu tenho. Não, é para você ser uma melhor pessoa. É você priorizar as coisas boas, isso é o chamado. Mas pelo contrário, você tem feito coisas terríveis. Então, qual é o que você tem priorizado mais? O Etzerará, a má inclinação, ou o Etzerratov, a boa inclinação? Qual dessas você tem priorizado na sua vida? E outro detalhe, não transfira a sua culpa para os demônios. Não, é responsabilidade sua. Tudo que você fizer é você. Não terceirize. Não terceirize o que você faz. Não transfira a culpa para outros seres. Nunca faça isso. Isto é pior ainda. Tem gente que diz, olha, mas eu creio porque os demônios eles estão fazendo isso, mas eu creio que Jesus vai libertar. Veja, bem, que demônio, gente? Às vezes nem demônio está fazendo nada, é a própria pessoa que está plantando. É igual uma pessoa, ela diz, poxa, aquele vizinho, ele olha para mim e me tira, fala que eu sou crente, que eu sou judeu, que eu sou isso, que é aquilo, ele fica me tirando. Ele fica me tirando, fica tirando sarro da minha cara. Mas eu vou orar para que o Eterno faça justiça. Peraí, existe como você frear isso? É você chegar e conversar com a pessoa. Por que você faz isso? Por que você comete isso? Existem os meios que são naturais, né? Você não vai partir para a ignorância, mas os meios que são naturais que você vai falar com esta pessoa, e se ela continuar, tem a justiça, né? Que você pode abrir um boletim e levar essa pessoa à justiça. Esses são os meios cabíveis. Não precisa você transferir estas coisinhas para o Eterno, como se o Eterno fosse resolver coisas suas que é para você resolver. Não, o que você tem que resolver, você tem que resolver. Você compra e não paga, digamos assim. Aí você diz, mas Jesus vai me abençoar. Ué, mas se você comprou e não pagou, foi você. Não transfira essas coisas para o Eterno. Isto é idolatria. Nós não podemos transferir nossas responsabilidades para os demônios, ou seja, as nossas responsabilidades para o Eterno. Porque a pessoa gosta de colocar a culpa sempre em terceiros, mas nunca assume a culpa. Isto é terrível. Não precisa. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje em dia. Então o mal, como você está ouvindo, o mal, ele foi criado por Eterno. Nada foge do seu controle. Nada, até o vento. Você diz assim, mas a natureza está terrível, a natureza está se revoltando contra o homem. É lógico que ela tem que se revoltar. Ela foi criada numa ordem e agora está desordem total. O Eterno sempre disse, olha, vocês durante 7 anos vocês plantem, e durante mais 7 anos deixe a terra descansar. Quando nós vemos isso na Torá, nós estamos vendo o Eterno respeitando a própria natureza que ele criou. Mas o ser humano, ele começa a fazer o quê? Hoje em dia, os alimentos não têm magnésio,
não tem os nutrientes necessários para o corpo. Por quê? Porque o homem não quer saber, vive plantando, 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 plantando. Então, se o Eterno falou para a terra descansar no Eretz Israel, onde ele levou o povo de Israel, falou: vocês vão plantar e comer durante 7 anos, mas durante mais 7 anos vocês vão deixar a terra descansar. Tenham em estoque suficiente para vocês deixarem a terra descansar. Então, o homem hoje em dia não se preocupa com isso. Por quê? Porque prioriza o mal. Aí a natureza se revolta. Então ela vai ter terremotos, vai ter catástrofe, vai ter vulcões, vai ter o mar chegar ao litoral, invadir o litoral, invadir as casas, prédios. Então isso vai acontecer. Isso é de prática. Por quê? Porque o homem só priorizou o mal. Ele priorizou as coisas más. Isso de uma forma geral, né? A maioria das pessoas estão vivendo assim. É só nós termos uma noção de como que era na época de Noé. E Yeshua ele deixou claro. Quero que vocês prestem bastante atenção. Yeshua ele disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, será nos fins dos dias. Então, naquela época, nos dias de Noé, a natureza, as árvores, não existia. Não existia mais. Não chovia e as árvores se acabaram. Só havia aquele campo preto, aquela coisa, né? E as pessoas comiam animais vivos. E elas não o matavam, né? Então, atrocidade, né? Sem falar do sodomismo, sem falar de... Era coisa por coisa horrível. Então, as pessoas potencializaram o Etserrará, que tanto a maldade que o Eterno acabou dando cabo da humanidade. E quem se salvou? Noé e mais 7 pessoas. 7 pessoas se salvaram, quer dizer. Ou foi 8? Não lembro. Mas se salvaram. Veja. De todas aquelas pessoas, só 8 se salvaram. Não, só 7, é isso mesmo. De toda a humanidade que morreu, só 7 se salvaram. E aí? E hoje? Você acha que é diferente? Se Yeshua falou que será como nos dias os dias de Noé, vai ser como nos finais dos dias, ou seja, Noé via de tudo que era errado. Via de tudo, mas ele se mantinha adorando e buscando o Eterno, potencializando o Etserratov, a boa inclinação, enquanto a humanidade estava perdida. Então nós vemos aí que se Yeshua, eu costumo dizer que a palavra de Yeshua, uma letra ou uma palavra do que ele fala é um universo. Então ele mesmo disse, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se não vai passar, então é óbvio que vai acontecer. Então não pense você que as pessoas vão ser boazinhas, não. Não pense você que as pessoas serão legais, não. Não pense você que as pessoas vão ser da hora, não. Pelo contrário, vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Isso dentro de casa, isso na rua, isso no trabalho, isso na escola, isso em qualquer lugar. São poucas as pessoas que realmente buscam o Etserratov e potencializam. São poucas.
Aí você diz, mas tem gente boa, não confunda, porque aquela pessoa é boa. Não confunda isso, às vezes foi um ato que ela cometeu. Aí você já tira a conclusão de que ela é boa. Não, ela está cometendo um ato, não significa que ela é boa. Aí você diz assim, mas como então explicar? Não, é um exercício, é etapas que você vai sendo transformado, isso leva tempo. Você vai potencializando. E Exu ele falou, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos? Se o seu filho lhe pedir uma pedra ou um pão, você vai dar pedra? Não, assim é o vosso Pai Celestial. Se vocês pedirem, Ele vai dar. Então, olha só. Yeshua está dizendo que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Então, atos de bondade não quer dizer nada. Um ato aqui, outro ali, parou. Ele comete um ato bom, é igual o Criança Esperança. O ano inteiro a pessoa só comete desgraça. Aí, no Criança Esperança, ela doa R$ 5. Ou seja, no ano inteiro, ela é mal, ela trata o irmão, ela maltrata o irmão, ela maltrata o vizinho, ela maltrata a pessoa que está do lado, ela não tem afeição, ela não tem o amor que Yeshua nos ensinou para com os irmãos, ela não se preocupa, ela não está nem aí. Está nem aí. Aí o ano inteiro ela vai lá e dá a sua ajuda no orfanato. Não, Yeshua não quer saber disso. É um exercício constante. É um exercício constante. É isso que vai nos dar o privilégio de reinar com Yeshua. Né? Não porque merecemos, porque nós não merecemos não, já somos mal de natureza. Mas o Eterno está abrindo uma exceção para que a gente possa reinar com Ele. Mas como que você vai reinar se você rouba com Yeshua? Como que você vai reinar no reinado de Yeshua se você fala mal de uma pessoa? Como que você vai reinar no reino de Yeshua se você já cometeu vários assassinatos? Que isso? Você quando fala mal de alguém, você está cometendo um assassinato. Não sabia disso? Agora saiba. Então, como que você vai reinar o reino de Yeshua se você se prostitui? Como que você vai reinar o reino de Yeshua, no reinado milenar, se você é um descontrolado? Então, veja só. Temos que tomar juízo e potencializar o Yetzer Hatov e deixar o mal, que por si só ele se destrói. Então este é o recado, o estudo que eu estou passando para vocês, né? E muito obrigado pelo carinho aí no YouTube, muitas pessoas têm comentado e gostaria que você compartilhasse, né? Compartilhe, né? Para que as pessoas também possam aprender. Não seja egoísta. Ajude as pessoas a se libertarem, né? Então, que o Eterno abençoe você grandiosamente. Em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.